Tá? Resistores, gente, ele tem alguns tipos de resistores, tá? Mas quando a gente fala de descobrir valores, você tem 3 formas de descobrir valor de uma resistência, de um resistor. Ou, por código, chamamos de padrão japonês. Já vem escrito ali um código para você. Ou código de cores. Tá? Ou medindo. Só que medindo, você não sabe dizer se ele está dentro da tolerância dele ou não. Se ele está bom ou não. Você vai medir um valor de resistência de fato. Tá? Uma resistência útil. Mas ela está garantida pelo fabricante de acordo com as suas propriedades metrológicas ou não. Né? Você usar um componente que o fabricante te garante que ele está bom ou usar o que o fabricante não te garante que está bom. É como se você retirasse um componente eletrônico de um equipamento, da placa de um equipamento, para botar em outro. Vai funcionar? Vai. Mas se você tiver a oportunidade de botar um novo, a chance dele dar problema depois é muito menor, porque ele não está fadigado. Né? Uma questão até óbvia, né? Uma questão até direta da gente analisar. Vamos conhecer melhor esse padrão aqui, ó, de código de cores. O código, chamado de código japonês, ele já vem dizendo 220R. Esse R é resistor, 220 ohm. 5% de tolerância, ou seja, 5% para mais ou para menos, se você medir, ele vai estar dentro do esperado pelo fabricante, e a potência dele. Esse aqui é código de cores, você precisa entender esses anéis, essas cores aí, tá? Vamos lá. Código de cores, gente, tem resistores de 3 faixas, 4 faixas, como essa daqui, que é o mais comum, 5 faixas e 6 faixas. 5 faixas são resistores com uma precisão muito grande de valor de informação. Tá? Exemplo, com casas decimais, 150,2 ohm, 150,3 ohm. Né? Aí você tem resistor de 5 faixas. Tem uma aqui, ó. É mais um algarismo. Aliás, é aqui, ó. Primeiro algarismo, segundo algarismo incluiria terceiro algarismo, tá? Depois, multiplicador, que é a adição de número de zeros, e margem de erro, que é a tolerância. Os resistores de 6 faixas, além de ter o terceiro algarismo, ele tem uma faixa depois da tolerância, que é coeficiente de temperatura. Ou seja, na temperatura X, ele garante esse código de cor. Tá? Coeficiente de temperatura. Mas os de 6 faixas, anilhas, e de 5 anilhas, não é tão comum. Existe, é aplicável, mas não é tão comum. De 4 anilhas é o mais comum. E o de 3 anilhas perde a tolerância, a margem de erro, para mais e para menos. Então, quando não tem a quarta faixa, considera-se uma porcentagem de 20%. É aceitável uma margem de 20%, quando não tem a quarta faixa. Tá? Vamos trabalhar os exemplos com 4 faixas, vejam, para ficar mais fácil para a gente lidar. Então, código de cor para 4 faixas. Ó. Primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, quarta faixa. De 5 faixas, incluir mais uma
aqui, ó, como terceira faixa, terceiro algarismo. 6 faixas, inclui mais uma aqui, ó, coeficiente de temperatura. 3 faixas são essas 3 aqui, ó, tira a tolerância fora. E assume 20% de tolerância. Ok? Então, aqui nós temos o código de cores. Tá? E nós temos a configuração numérica dele. O mais bacana é que isso aqui não muda nunca, tá? Então, o que nos facilita. Uma observação bacana. A cor preta, na terceira faixa, vai acrescentar 0 zeros. Porque qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. O número dele não é 0, então ele vai acrescentar 0 zeros. Marrom, o número não é 1, vai acrescentar 1 zero. Vermelho, vai acrescentar 2 zeros. Laranja, 3 zeros. Amarelo, 4 zeros. E por aí vai. Tá? E o multiplicador, a última faixa, quando for dourado, que a maioria dos casos é dourado, significa multiplicar por 0,1 ou dividir por 10. E o prateado multiplicar por 0,01 ou dividir por 100. Tá? E suas respectivas tolerâncias. Então, se você medir e tiver dentro de mais ou menos 5% do valor, o fabricante diz que ele está em condições, perfeitas condições. Então, vamos fazer uma atividade de prática aqui, pessoal. Vamos lá. Se vocês puderem interagir comigo, fica mais dinâmico. É bom que essa hora está todo mundo com sono, por causa do almoço. Se conseguirem fazer uma interação rápida comigo aqui, a gente dá uma despertada. Primeiro caso. Alguém se habilita ou posso escolher? A gente vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo? Ó, todos eles, tá vendo que tá meio amarelado a quarta faixa? Não é amarelado não, tá vendo? Não existe amarelo como tolerância, é dourado. Toda vez que você pegar um resistor, que você tiver essa dúvida por inspeção visual, é ouro, tá? É dourado. Ó, marrom, primeira faixa, 1. Verde, segunda faixa, número 5. Terceira faixa, multiplicador, 2. Acrescenta o quê? 2 zeros. Então, 1, 5 e 2 zeros. 1.500. Tá vendo? E a última faixa para todos eles vai ser mais ou menos 5%. Onde 1.500 ohm, nós vimos que a gente pode escrever, até deve escrever 1,5 kΩ. Perfeito? E aí, galera, alguém se habilita aqui a interagir? O segundo, azul, cinza, preto. 680. Então, Não, vamos lá. peraí. 6, perfeito. 8, 6, perfeito. 8 Vezes Preto 1. na terceira faixa. 68 vezes 1, vezes 1. 68. Isso aí. Perfeito. E aí, galera, mais alguém aqui para interagir? Jogo rápido. Laranja, Professor, branco, marrom. Diga. deixa eu ver se eu entendi. É que eu estou tentando entender ainda. A gente faz uma inter-relação entre a cor e vai multiplicando e somando, no caso, as decimais. Somando, não. Juntando. Você vai montando o valor. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. No caso, esse é um. É o Esse é RGE, né? marrom. É isso. Então, fala para mim, ó, laranja. Laranja, no caso, seria 3. Isso. Branco. 9. Terceira faixa, marrom. Vezes 10, no caso. Então, não se preocupa com esse vezes 10, não. Olha aqui, ó, marrom vale quanto? 1.
A terceira faixa é incluir esse número de zeros. Preto inclui nada, 0 zeros. Marrom inclui um zero. Vermelho inclui 2 zeros. Laranja inclui 3 zeros. Então, no teu caso, laranja marrom inclui laranja branco, né? 3 que você falou, 9. Inclui quantos zeros? 1. 1 zero. 390. Entendi. Entendeu? Eu tinha visto no chat que tinha uma pergunta. Não entendeu bem a função dos resistores. A função dos resistores é trabalhar com o terceiro pilar da eletricidade básica, que é a resistência, né? Ou resistividade de um material. Se você quer aumentar a resistividade de um material, você tem que usar esses caras aí. Eu quero aumentar a resistividade do material para produzir uma queda de tensão proposital. Eu quero menos tensão nesse ponto. Entendeu? Quando eu não quero menos tensão, beleza. Quando eu quero menos tensão, se você diminuir o condutor, o diâmetro do condutor, é um problema. Né? Se você diminuir o diâmetro do condutor, você vai efeito Joule e vai tacar fogo em tudo. Não faz sentido? Cadê aqui o engenheiro Jonas? Não é verdade, Jonas? Oi? Você pega o seu... eu quero aumentar a queda de tensão. Eu quero ter menos tensão no final. Se você diminuir o diâmetro do condutor, muita corrente, efeito Joule vai aquecer, vai tacar fogo em tudo, correto? Sim. Beleza. Só que como é que você faz para aumentar a queda de tensão sem diminuir o diâmetro do condutor para não correr risco de tacar fogo em tudo? A gente tem que Você trabalhar aumenta com a resistência. resistores. Aumenta a resistência. Aumenta a carga resistente. O que foi a G que falou que não entendeu a função dos resistores, né? Por exemplo, todos os equipamentos de áudio, de iluminação também, a maioria deles são compostos por circuitos eletroeletrônicos. E a maioria desses circuitos é composto por resistores, capacitores, indutores. Então, o resistor está composto em praticamente tudo que a gente usa. Isso. Mesa de som, tudo que vocês utilizam na eletroeletrônica dele tem esses caras aqui. Inclusive, em mesa de som você tem tipos diferentes, né, de elementos resistivos, que a gente vai falar mais para frente. Então, o que acontece? Esses caras aqui, a função deles é essa. Quando você quer produzir uma queda de tensão, só que você não quer reduzir diâmetro de condutor para produzir essa queda de tensão. Nós vimos que condutor mais fino produz maior queda de tensão. Condutor mal condutor também produz queda de tensão. Só que se torna muito perigoso. Você pode tacar fogo em tudo, né? Efeito Joule vai aquecer os componentes e vai tacar fogo em tudo. Vai fechar curto nos equipamentos. Então, quando você precisa, em determinados pontos, fazer quedas de tensão, você tem esses elementos. Quer ver? A própria G ajuda a gente aqui, pode ser pelo chat, né, que você está interagindo. Ajuda a gente no seguinte aqui, ó. Marrom, cinza e preto. Interage com a gente nesse daqui. Ó. O restante eu vou fazendo, eu vou falando e vou fazendo. E será que ela não está online? Será que caiu? Eu não estou vendo ela online aqui, não. Alguém pode interagir, gente? O Arthur interagiu. O Arthur mandou aí. 1,
marrom, cinza, 8, preto, não acrescenta zero nenhum, perfeitamente. 18 ohm. Né? E a tolerância dourado, né? Mais ou menos 5%. Ou seja, você calcula quanto é 5% de 18, 18 menos esse valor é o valor mínimo possível, 18 mais esse valor é o valor máximo possível. Se estiver fora disso, você pode jogar fora, porque o fabricante não garante a funcionalidade dele. Eu vou fazendo o seguinte aqui para a gente não perder muito tempo agora. Vermelho, vermelho, verde. Vermelho, 2. O outro vermelho, 2. Aqui, na verdade, ele veio escrito vermelho, mas está laranja a faixa, né? Mas vamos falar vermelho mesmo, porque está escrito aqui embaixo vermelho. E verde, 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só que a gente trabalha sempre de 6 em 6 casas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre de 3 em 3 casas, né? Ou nós vamos chamar de 1, 2, 3, 2.200 kΩ ou 2,2 megaohm. Amarelo, 4. Violeta, 7. Laranja, 3 zeros. 47.000. Então, chamamos de 47 kΩ. Espera aí que tem uma mensagem aqui. Ah, tá. G voltou. Entendeu, G? Esquema de código. Mas entendeu para que serve os resistores em caráter básico? Todos os equipamentos eletrônicos que vocês utilizarem vão ter placa eletrônica que vai ter resistores, que a função exatamente é essa. Quando você precisa proporcionar quedas de tensão sem ter que diminuir queda de condutor, entre outros fatores. Qualidade de condutor, beleza. Inclusive, para fazer uma relação relacionada à frequência, circuitos de filtros, RC, resistivo e capacitivo, RL, resistivo e indutivo. Né? Então, os filtros, é porque não contempla na nossa disciplina aqui, mas os filtros, por exemplo, numa mesa de som, você não aumenta e diminui uma barrinha, aquela barrinha é um resistor, é um tipo de resistor. Só que quando você aumenta ou diminui, você está variando a resistividade dele. Aumentou a resistividade, diminui o volume. Né? Você diminui a resistividade, aumenta o volume. É assim que funciona. Mas não é com esse formato aqui, não. É outro formato, é outro modelo. Marrom, preto, amarelo. 1, 0 e 4 zeros. Volta a 3 casas, ó. 100 kΩ. Cinza, 8. Vermelho, 2. Vermelho, de novo, 2 zeros. 8.200 é a mesma coisa que 8,2 kΩ. Marrom, 1. Preto, 0. Outro, faixa preta não soma zero nenhum. 10 ohm. Se fosse a terceira faixa, ouro, por exemplo, ouro, ouro, marrom, preto, ouro, ouro. Né? Seria marrom, 1, preto, 0, fez o número 10. Dourado dividido por 10. Então, daria 1 ohm, resistor de 1 ohm. Se fosse prata, na terceira faixa, daria 0,1 ohm. Tá? Então, você consegue atingir valores muito pequenos. Ok? Potenciômetros são outros tipos de resistores. Eles são chamados resistores
ajustáveis, tá? Então, aqui, ó, geralmente trazem gravados no corpo dele o valor de sua resistência máxima. Então, vem gravado, vem escrito nele aqui em cima. Ou às vezes é atrás. Mas, geralmente é aqui, ó. Vem escrito o valor da resistência dele. Então, tem 3 terminais. Os terminais da extremidade, onde de ponta a ponta você pega a resistência máxima, e o terminal do meio, que é o valor que você está ajustando. Então, esse valor do meio, a simbologia dele, ó. Esse valor do meio é que você vai fazer um cursor entre o mínimo e o máximo. Então, esses dispositivos são considerados resistores ajustáveis. Por que ajustáveis? Porque são dispositivos ao qual o usuário tem acesso. O usuário tem acesso. A sua mesa de som, né? Você não tem os ajustes lá de grave, médio, agudo? Geralmente são potenciômetros desse formato aqui. Você tem limite, né? Limite conhecido entre o mínimo e o máximo dele. São carinhas como esse daqui. Então, o filtro, né, para grave, médio e agudo não é feito somente com capacitores, é feito também com resistores, potenciômetros, tá, em série ou em paralelo com capacitores. São chamados os filtros passivos, né? Tem filtro ativo também, que é a mesma coisa, mas passa por um amplificador operacional para dar um ganho, para amplificar ele, tá? Amplificar o sinal. Então, são chamados de resistores ajustáveis, pois o usuário tem acesso. Então, são aqueles que permitem uma variação contínua do seu valor apresentado. O nome deles, potenciômetros. O que são resistores ajustáveis. Ok? Agora, nós temos os resistores variáveis, né? Que são chamados trim-pot. Tá? Trim-pot, que é uma associação da palavra trimmer com a palavra potenciômetro. Tá? O termo trimmer sozinho, ele é utilizado para capacitor variável. O trim-pot, tá, são os resistores variáveis e não ajustáveis. Ajustável é quando o usuário tem acesso. Variável é quando, tecnicamente, você necessita mudar parâmetro. Você vem com a ferramentinha aqui no meio ou com a mão aqui por fora mesmo. Você muda, mede, fechou o encapsulamento, fechou o equipamento, aparafusou, não muda mais. É o ajuste fino, tá? Então, resistor variável são os de ajustes finos. São os trim-pot. Só quem pode mexer é o técnico. Quem pode não, né? Foi feito para o técnico fazer o ajuste fino. Agora, os chamados resistores ajustáveis já é ajuste do usuário. Tá? Variável é quando você faz a variação e deixa ele quietinho, porque já chegou no valor desejado para a placa funcionar em perfeito estado, perfeitas condições. Bom, voltando no potenciômetro, né? Falar um pouquinho mais sobre ele. Os potenciômetros apresentam uma tira circular, né, de composição de carvão
né, depositado, chamado de pista. É a pista dele. Sobre a qual se move um contato elétrico móvel, que é o cursor, preso ao eixo fixo e soldado eletricamente ao terminal do meio. Tá? Aqui, ó. Dá para enxergar bem como é que é o cursor. Gente, como todo carvão, tá, eletricamente ativado, tá, como todo carvão, o resistor, ajustar o potenciômetro, ele tem vida útil. Por quê? Se você mexe muito, fica brincando com isso aqui, esse cursor ele vai ficar raspando a trilha de carvão. E é quando ele passa a ter mau contato, que ele pode passar a não encostar bem. Só quando tu dá uma mexida no ponteiro, dá uma chacoalhada, dá uma puxada, que aí você vê que ele vai encostar de novo. Mas proporciona o tal do mau contato. Porque está muito em uso ou está uso indevido. Chamamos tecnicamente de manobra. O número de manobras dele já excedeu a vida útil do componente. Então, o número de manobras dele já levou esse cara aqui para um ponto de reparo. Reparo de potenciômetro é trocar, né? Não conserta potenciômetro. Não se conserta, né? Não é o tipo de coisa que vale a pena. Custo-benefício você trocar o carvão dessa trilha, né? Então, quando você mexe esse eixo, ele vai literalmente movimentar, de fato, o cursor. Exemplo, olha o carvão e olha o cursor dele, aqui, olha a chapa. Aí ele vai ter contato aqui, ó, do mínimo, né, até dar a volta até o máximo. Na verdade, o contato dele está bem aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem reparar na imagem, mas tem bem um... Dá para perceber, pelo menos na minha tela, um afundamento aqui. Ó. O contato dele está aqui. Ó. Se girar, esse contato ele vem parar até essa borda aqui e, ao contrário, vem parar até essa borda. Quanto maior for a resistividade do potenciômetro, né, mais camadas você vai ter disso daqui. Maior a resistência. Não está ligado à espessura desse cara aqui, não, mas às camadas. Então, maior será a resistência. Então, potenciômetro simples, à esquerda, que é o que nós mostramos até agora. Óleo duplo. Então, a variação que ele vai fazer aqui, ó, o potenciômetro duplo ele pode ser de valores diferentes, como ele pode ser ao contrário. Nos terminais de cima, se você girar para a direita, ele pode aumentar a resistência. Os terminais de baixo, ele pode estar diminuindo a resistência, tá? Eu já vi resistor potenciômetro desse modelo aqui, que ele trabalhava com valores diferentes aqui, e já vi que ele trabalhava invertido também. Tá? Outro modelo de potenciômetros múltiplos, ó, que trabalha com resistências diferentes em determinados pontos. Agora nós vamos ver potenciômetro deslizante. Então, para vocês que trabalham com mesa de som, utiliza esse carinha aqui. Ó. Olha como funciona internamente. Ó. Às vezes está com mau contato, você joga um spray de limpa-contato aqui, ó, e movimenta para limpar exatamente essa trilha de cima com essa trilha de baixo.
Entenderam, pessoal? E alguns deles vão ter essas trilhas para os dois lados, tá vendo? Aqui está ligado por aqui e o outro lado está ligado por esse carinha de baixo. Ok? E potenciômetro de multivoltas, que são chamados os potenciômetros logarítmos. Né? Você faz várias voltas, sentido de rotação, né? Ele tem limite, ele tem final, mas é multivoltas. Você dá muitas voltas e a função logaritmo. Né? Então, esse tipo de potenciômetro aqui, você consegue fazer um ajuste pegando mais valores, como se fosse maior sensibilidade, aliás, menor sensibilidade. Você vai ajustando, 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 e ele vai modificando o seu resultado. Tá? Alguém de vocês sabe me informar se algum equipamento de vocês utiliza esse tipo de potenciômetro? Potenciômetro que parece que não tem fim. Tem algumas mesas digitais que tem, sim. Só que o final é dado eletronicamente, você vê na tela, mas o potenciômetro continua a rodar. Ele continua rodando, né? Então, mas o potenciômetro vai chegar uma hora que ele para. Ou deveria, né? O potenciômetro logaritmo, ele tem fim físico. Quando essa hastezinha aqui, ela literalmente chega no final. Tá? A não ser que ele tenha uma composição mecânica ali que chega no final e continue rodando. Mas é isso mesmo, quando o ajuste faz digital. Eu não cheguei a trabalhar com mesa digital, mas em som, muitos sons desses que você compra residencial, o potenciômetro de volume é um potenciômetro logaritmo. Já está mais comum esse tipo de potenciômetro. Tá? Antigamente era luxo você encontrar equipamento com potenciômetro logaritmo. Quanto à resposta dos potenciômetros, podemos classificar como resposta linear, né, e não linear. As não lineares têm o logaritmo e têm o antilogaritmo. Então vamos lá. As lineares apresentam uma largura de pista constante, portanto, para uma mesma variação em graus de seu cursor, teremos o mesmo valor de resistência. Por exemplo, o que está querendo dizer aqui? Vamos dar um exemplo. Potenciômetro de 100 kΩ. Você girou 25% da capacidade dele, ele tem que dar 25 kΩ. Você girou 50% da capacidade dele, ele tem que dar 50 kΩ. Você girou 75% da capacidade dele, tem que dar 75 kΩ. Girou 100% da capacidade dele, tem que dar 100 kΩ. Isso seria, né, um potenciômetro linear. Potenciômetro não linear não apresenta uma largura de pista constante. A variação de sua resistência poderá seguir diversas funções matemáticas, sendo as logaritmas as mais comuns. E normalmente são empregados em controles de volume, como a gente já havia comentado. Então, aqui, ó, potenciômetro normal, né, que é um componente linear, assim como um resistor, e o potenciômetro logaritmo. Tá, mano? Se ajusta, 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 ajusta pra caramba até ele ganhar a forma de acionamento. O antilogaritmo, o inverso dele. Então, olha como, né, funciona um potenciômetro linear e um potenciômetro logaritmo. Você trabalha com as angulações, mas o potenciômetro logaritmo ele também trabalha com as diferenças das angulações.
Então, ele não para aqui, ó, o logaritmo. Ele vai continuar girando para mais ângulos.